Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos ensinar como cadastrar modelo no monográfico para revisão de literatura sistemática. Então, se você não conhece o que é uma revisão sistemática, né, e está precisando elaborar uma e também não sabe o passo a passo, vem comigo para o meu computador que eu vou te apresentar agora. Bom, estudante, eu já estou aqui no meu computador. Essa é a tela do monográfico. Se você não conhece o monográfico, nós vamos deixar um link aqui na descrição para você poder conhecer. Lá vai ter muitos detalhes mostrando como funciona, um vídeo explicativo para você poder conhecer melhor essa ferramenta fantástica que é o monográfico. Então, para cadastrar um modelo de revisão sistemática, primeiro eu preciso criar um modelo de trabalho aqui no monográfico. Então, antes de eu criar esse modelo, eu vou convidar você a curtir esse vídeo, comenta aí alguma dúvida que você tem sobre revisão de literatura, sobre a revisão sistemática, sobre um artigo científico, trabalho acadêmico, TCC, né, trabalho de conclusão de curso, qualquer dúvida que você tiver, coloque aí nos comentários. Se inscreva no nosso canal também para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos durante a semana voltados para o TCC. Então, vamos lá, cadastrar agora o modelo de trabalho aqui no Monográficos. Primeiro eu vou clicar no menuzinho Trabalhos, depois eu clico nesse botão verde com o símbolo de mais. Ao clicar nesse botão, ele vai solicitar algumas informações para eu preencher em relação ao meu trabalho. Então, ele inicia solicitando o título do meu trabalho. Você vai digitar o título do seu trabalho aqui. No meu caso, eu vou colocar aqui revisão sistemática só para diferenciar. Revisão sistemática, mas você vai digitar o título do seu trabalho. A categoria você vai escolher de acordo com o trabalho que você estiver escrevendo. Se for um TCC monografia, vai ser essa opção. Se for artigo científico, vai ser essa opçãozinha. Se for uma dissertação ou tese, vai ser essa opção. Nesse exemplo, eu vou usar o modelo de artigo científico, porque a revisão sistemática é mais exigida para artigo científico, principalmente para quem pretende publicar o artigo em uma revista. Esse tipo de revisão é o mais aconselhado. Então, aqui a gente também menciona que o artigo é até 30 páginas, mas essa quantidade o aluno consegue controlar. Então, ele pode escrever mais ou menos dessa quantidade que nós mencionamos. Aqui o monográfico ele é totalmente adaptável, então se você precisar escrever mais capítulos, você vai poder adicionar mais modelos. E se você precisar escrever uma quantidade menor, você pode remover alguns capítulos que já vêm pré-cadastrados. O sumário eu vou deixar como modelo de sumário padrão, mas se você seguiu os nossos simuladores do monográfico, aqui vai ter o simulador de sumário, e esse simulador vai ajudar a definir os títulos dos seus capítulos, né, do seu TCC. Então, ele vai te ajudar a definir, aqui você vai poder escolher também, se você montou com ele, você vai poder escolher os títulos ali que foi montado junto com ele, ó, na variação. No meu caso, como eu já fiz vários sumários lá, que aparecem várias opções. Mas aí você seleciona a que você quer aproveitar para o seu trabalho e seleciona que o monográfico já vai gerar com os títulos que você montou lá. Porém, eu vou deixar como padrão mesmo, inclusive se você já tiver montado os títulos com o seu orientador, você pode escolher essa opção, porque mais à frente tem como você cadastrar os títulos de acordo com o que foi definido. Orientador e curso é opcional, e aí você vai clicar em salvar. Quando clica em salvar, se você não estiver escrito nenhum trabalho dentro do monográfico, ele já vai aparecer aqui na primeira opção. Mas no meu caso, como eu já cadastrei vários, né, ele vai estar lá para mim, lá no finalzinho, na última página. Então, avanço aqui para a última página. E ele está aqui, revisão sistemática. No seu caso, estaria o título do seu trabalho. Então, para entrar na estrutura da revisão, né, na estrutura do meu trabalho, eu vou clicar nesse botão azul escuro. E ele apresenta para mim aqui a estrutura de um trabalho de artigo. Então, vale reforçar que essas revisões, ela tem a parte teórica e tem a parte empírica. A parte teórica, ela seria basicamente o referencial, algumas faculdades chamam de fundamentação,
né? Então, a nomenclatura pode variar de faculdade para faculdade. Mas, falando de forma resumida, para a parte teórica, você pode usar modelos. Aqui no monográfico nós temos modelos teóricos, históricos e conceituais. Então, se você, né, precisar para a parte teórica, tem como você cadastrar os modelinhos também. Mas o nosso foco dessa aula é a parte empírica. O que seria a parte empírica? A parte empírica é a parte da sua pesquisa, onde você vai apresentar os seus resultados. Então, para a parte dos resultados da pesquisa, que viria o modelo de revisão sistemática. Então, a revisão sistemática ela vai ter a parte teórica, que são os capítulos, né, os modelos históricos, teóricos e conceituais, e vai ter a parte empírica, que é o resultado. Então, como eu cadastro esse modelo de revisão? Eu vou clicar aqui primeiramente, antes de avançar, né? Temos um modelo aqui de resultado de discussão. Esse modelo também faz parte do meu resultado empírico. Então, para a revisão, eu vou clicar nesse botãozinho verde com o símbolo de mais. E aí, ele vai me perguntar, né? Qual é o tipo do modelo que você quer cadastrar? Então, como eu reforcei anteriormente, como eu estou focando na parte empírica, que é a pesquisa, resultado, eu vou selecionar essa opçãozinha aqui, ó, pesquisa, resultado. E aí, dentro dessa opção, ele vai me disponibilizar alguns modelos. O modelo que eu estou focando é o modelo de revisão sistemática, então eu vou selecionar essa opçãozinha de revisão de literatura sistemática. Feito isso, o título eu vou cadastrar como a minha faculdade existe. Tem faculdade que, mesmo sendo uma revisão sistemática, ela apenas menciona como revisão de literatura. Tem outras que pede como resultado de discussão. Então, isso vai depender de cada faculdade. Aí você pode conferir no seu manual ou então com o seu orientador. Aí, só para diferenciar, eu vou colocar revisão sistemática mesmo, mas provavelmente no seu trabalho ela ficaria como revisão de literatura. Coloquei o título, revisão de literatura sistemática. O nível vai ser primário mesmo. Vou subir e vou clicar em salvar capítulo. Salvei, a minha revisão veio aqui em cima, né, embaixo do resumo. Só que o local onde essa revisão vai ficar vai depender de cada faculdade. Então, pode ser que sua faculdade solicite que ela venha depois da metodologia, né, antes do referencial. Pode ser também que ela exija que venha depois do seu referencial, né, depois da sua parte teórica. Então, confira no manual aonde sua faculdade exige. No exemplo aqui, eu vou deixar embaixo do referencial, que é o que a maioria solicita. Então, para escrever essa revisão de literatura, eu vou usar o modelinho, eu vou usar o assistente de blocos, né? Então, vou clicar no assistente. O assistente, ele vai me dar o passo a passo para a revisão sistemática. Então, a revisão, né, olhando assim, ela parece ser bem simples, mas a revisão, ela exige que o aluno estude mesmo, procure a fonte, e vocês vão entender melhor o porquê. Cada bloquinho desse, ele vai especificar o que você vai trazer voltado à sua revisão sistemática. Aqui, ele pede para você iniciar trazendo o tema e a delimitação. Então, no bloco, em alguns blocos, né, além da explicação, pode ser que tenha alguns vídeos explicativos também. É muito interessante, aqui a gente menciona, esse modelo serve para você mostrar o resultado dos seus fichamentos de uma vez. Então, antes de iniciar aqui, você vai fazer alguns fichamentos, vai selecionar alguns livros, né, alguns autores. Aqui a gente tem um exemplo. Você leu 5 livros de pessoas milionárias, com a intenção de saber os hábitos de pessoas eficazes. Agora é hora de falar sobre esse tema, pois mais para frente você dará as respostas sobre como coletou dados desses livros para poder pontuar esses hábitos. Aí tem um reforço aqui, lembre-se, em uma revisão narrativa você seleciona alguns livros. Nas revisões sistemática e integrativa, sua busca vai além, sendo que todas as literaturas encontradas passarão por uma validação nos critérios de inclusão e exclusão. Então, quando eu mencionei que essa revisão ela exige que o aluno, né, faça um estudo mesmo, sente ali, leia os livros, é por esse motivo. Você vai selecionar, na sistemática, você vai selecionar você vai definir palavras-chave, né, vai procurar os livros e tudo que vir de resultado nessa base, né, nessa palavra-chave que você escolheu, que você consultou, você vai passar pelo critério de inclusão e exclusão. Esse vídeo aqui ensina a fazer fichamento
Inclusive, aqui no Monográfico, nós também temos modelo de fichamento. Depois que eu passar por esse aqui, caso você chegou nessa fase da revisão e ainda não tinha feito fichamentos, né? Então, no Monográfico, nós também temos modelo de fichamento. Depois eu vou apresentar como cadastrar esse modelo. Aí aqui vem a explicação. Na primeira frase, fala um pouco sobre o tema, no máximo 1,5 linha, então bem direta. E na segunda frase, fala sobre a delimitação, foco ou área específica que deseja estudar. Mais conteúdo repetindo o processo acima é bem-vindo. Então, se você puder trazer mais, trazendo essas duas frases, vai ser bem-vindo. Então, aqui tem um exemplo, o que estiver em verde, né, é o que foi solicitado na primeira frase e o azul é o que foi solicitado na segunda. Você vai escrever nesse campo, salve e avança. Aqui ele pede a formulação da pergunta-problema. Então, nesse bloco, o seu foco vai ser deixar claro qual a pergunta-problema do seu TCC. Então, essa pergunta, ela é definida lá no seu projeto, né? Se você chegou na revisão e não fez um projeto, é muito importante você elaborar exatamente por isso. Então, se for o seu caso, nós temos o simulador de projeto. Ele vai ter algumas caixinhas para você complementar a sua ideia e ele vai te ajudar a definir um problema de pesquisa também, né? Então, aqui nesse bloco você vai focar, deixar claro qual é o seu problema de pesquisa. Ele aqui até menciona, né, na primeira frase, foca em introduzir o problema e na segunda frase você vai colocar qual é o seu problema. O problema, ele vem estruturado em uma perguntinha, né? Então, volte lá no seu projeto, pega o problema e coloca aqui. Se você não tem projeto, aí vai ser preciso elaborar. Salve e avança. Agora ele pede para você trazer a localização dos estudos. Então, devem ser utilizadas algumas fontes de busca para localização e identificação dos estudos, devendo ser incluídos estudos relevantes das principais bases de dados eletrônicas. Aí aqui a gente tem alguns sites confiáveis, ó, que você pode clicar nessa opção, ele vai te apresentar alguns sites confiáveis. Então, aqui está o nosso blog, tem aqui mencionando, depois você pode clicar nessa opção que você vai poder consultar. Tem alguns links também para você poder consultar. E aqui tem mais explicações, né? Recomendamos de 3 a 5 fontes, pode ser livros, sites, artigos, etc. No caso de revisão narrativa, para as demais passará por critério de inclusão e exclusão, todas as fontes consultadas. Aí, para cada uma dessas fontes utilizadas, deve ser detalhada a estratégia de busca utilizada. Deverá mostrar por que o livro em específico foi selecionado. Você vai falar de onde é a fonte e sua relevância para o seu estudo. Vai informar o período de abrangência do estudo, por exemplo, se for definido em 5 anos, né, então não vai poder usar livros mais antigos que isso. Então, você vai precisar definir o período. Eu defini de 4 anos para cá, ou então eu defini de 10 anos. Aí aqui tem exemplos de como escrever. Você vai escrever aqui e vai salvar e avançar. Avaliação crítica dos estudos. Então, a avaliação crítica, né, nesse parágrafo, você vai fazer a avaliação crítica dos estudos com critérios para determinar a validade dos estudos que você selecionou. Aí, essa avaliação crítica, ela permite determinar quais estudos irão ser utilizados na sua revisão. Os que não preencherem os critérios de validade deverão ser citados e explicados o motivo de sua exclusão na sua amostragem. Por exemplo, vamos supor que eu gostaria de falar sobre TCC, mas em específico sobre citação direta. E aí, quando eu digitei citação, vieram autores falando de citação indireta, citação curta, entre outros. Aí eu explicaria aqui, ó, então, o artigo de Machado não foi selecionado, não passou pelo critério, porque ele estava falando sobre citação indireta e nós definimos como palavra-chave citação direta, longa, né? Então, você traria sua explicação. Aí aqui vem mais detalhes. Diga por que escolheu as fontes do parágrafo anterior. Aponte outras fontes que você não selecionou e diga o porquê. Tente dizer que as fontes foram escolhidas de acordo com sua delimitação. Certos estudos são abrangentes demais para o que precisa, igual o exemplo que eu dei, né? Procurei um artigo focado em citação direta e apareceu um artigo falando sobre todos os tipos de citações.
Mencione quantos estudos terá como base, fale sobre quais assuntos são essas fontes, relacionando com o seu tema e delimitação. Faça 2 parágrafos nesse bloco. Aí no primeiro você vai focar em dizer como foi feita a sua busca e no segundo você vai focar em dizer quantas no total tiveram, né? Focar em falar no geral, pois no próximo bloco você vai restringir os que serão ou não usados. Aí aqui a gente tem exemplos. Salve e avança, coleta dos dados. Então aqui você vai mostrar o seu critério de inclusão e exclusão das fontes selecionadas, e aí você vai focar em dizer quais são as fontes e por que se encaixa com a sua pesquisa. Igual no exemplo que eu dei, eu procurei sobre citações, mas eu foquei em citação direta, por isso o livro não passou pelo critério. Nós temos um vídeo aqui ensinando a fazer essa revisão, protocolo de inclusão e exclusão, muito detalhado, muito bom esse vídeo aqui. E aí, aqui tem os pontos, né? Diga qual foi o seu critério na hora de escolher as fontes. Autoridade do autor, base de onde a fonte foi tirada, se é relevante. Eu tirei da Cielo, é uma base relevante, né? Você vai responder. O método do autor é semelhante ao seu? De que forma essa fonte vai contribuir com o seu estudo? No caso de revisão sistemática ou integrativa, descreva os critérios de inclusão e exclusão. Pode ser uma tabela, então uma tabela fica até mais visível. Aqui nessa aula a gente fala sobre isso também. Deixa claro para quem está lendo quais são suas fontes e o motivo de ter escolhido elas, né? Então lembre-se também de deixar caso deixe alguma fonte relevante de fora, isso pode ser questionado pela banca. Então, por isso é importante dizer o motivo claramente de inclusão e exclusão dos dados coletados. Você vai descrever aqui, salvar e avançar, análise e apresentação dos dados, e aí você vai comparar os estudos mostram os resultados, salvar e avançar, meta-análise, veria aqui a parte da meta-análise. Aqui você vai interpretar o que foi obtido nas fontes de forma estatística, usando meta-análise. A meta-análise é um método estatístico utilizado para interpretar os resultados do estudo analisado pela revisão sistemática. Então, sistemática da literatura. Caso não seja o seu caso, faça apenas os pontos que puder. Abaixo, a gente tem uns pontos aqui. Então, dessa forma, é necessário tentar responder a sua pergunta, problema, como foi colhida até aqui nas fontes selecionadas. Então, por isso é muito importante mencionar aqui em cima, né, qual foi o problema de pesquisa que você definiu para o seu trabalho. Aí, responda sua pergunta, problema aqui. Sempre responda com base nas fontes da revisão. Se você encontrar resposta com base nas fontes escolhidas, não tem problema, basta mencionar por que essas fontes não podem responder a sua pergunta. Deixa claro que sua resposta está se baseando nessa fonte. A revisão sistemática que tem como você apresentar, né, um mapinha de efeito de cada estudo de resumo. E aqui a gente tem um exemplo também que você pode baixar, o exemplo em Excel. A revisão sistemática, né, ela tem um teste de heterogeneidade entre os estudos, que é para você validar o quanto os dados são reais. Aí tem a análise descritiva da tabela de teste e também tem os diagramas de prisma, que é importante você dizer quais aspectos não foram estudados para estudos futuros. E aí tem um exemplo também de como escrever. Esses exemplos deixam tudo mais claro. Você vai discorrer aqui. E o último bloco, ele traz o aprimoramento da revisão. Então, você vai realizar, né, na conclusão, vai trazer uma conclusão e trazer sugestões para os próximos estudos sobre o tema, caso você ache necessário. Aqui você vai reafirmar o que foi encontrado, reafirmar o objetivo da sua pesquisa e reafirmar o benefício ao encontrar a resposta para a pergunta problema. Temos um exemplo também. Feito isso, você vai ter escrito a sua revisão de literatura. Então, eu vou concluir. Para complementar a minha revisão, eu tenho os resultados de discussões. Vocês puderam observar que na revisão de literatura, ela foca em responder o problema de pesquisa. Já o resultado de discussão, que é o modelinho de discussão, aqui discussão, se você estiver fazendo um artigo, esse modelo já vai vir pré-cadastrado no monográfico. Caso você estiver fazendo um TCC, vai ser preciso acrescentar esse modelo no TCC. E assim você vai ter feito a parte empírica
da sua revisão sistemática. Lembrando que a revisão sistemática ela também tem os outros elementos, a parte teórica, que seria o referencial. Pessoal, esse foi o nosso vídeo ensinando a cadastrar o modelo de revisão sistemática na estrutura do Monographs. Se você gostou, deixe sua curtida, compartilhe com um amigo que está escrevendo um trabalho, precisa fazer alguma revisão de literatura, ou até mesmo se for a revisão sistemática. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos durante a semana. Comenta aí, coloca nos comentários revisão de literatura sistemática, para eu saber que você gostou desse vídeo, ou então deixa sua pergunta também, que nós visualizamos todos os comentários e respondemos todos. Então, desejo para vocês bons estudos e até as próximas aulas. Tchau, tchau!